Sejam todos bem-vindos, dando continuidade então às nossas palestras. Hoje eu gostaria de abordar o assunto sobre o pensamento. Como todos nós sabemos, o nosso pensamento ele é incessante e muitas vezes os nossos pensamentos oscilam em pensamentos bons, em pensamentos ruins. Às vezes mergulhamos na negatividade, no pessimismo, no desânimo. Então é importante que a gente consiga compreender a importância de buscar manter equilibrado os nossos pensamentos. À medida que durante o nosso dia a dia os pensamentos fluem diretamente, não devemos absorver aqueles pensamentos negativos, aonde nos desestruturam e desequilibram. Quando o pensamento propriamente dito surge e ele não é um pensamento bom, procure não reter esse pensamento. Assim como ele veio, deixe passar. Ou procure pensar em algo positivo, fazendo com que o seu padrão vibratório se eleve. No livro Pão Nosso, no capítulo 5, capítulo 15, Emmanuel nos diz que pensar é criar. Então, toda vez que nós passamos a emanar algum pensamento, nós temos 4 departamentos: o desejo, a inteligência, a imaginação e a memória. Mas acima de todos eles, nós temos um gerenciador, digamos, desses departamentos, que é a vontade. Quando nós imprimimos a vontade, o desejo, e direcionamos esta ação da vontade, nós podemos direcionar os nossos pensamentos a coisas boas, positivas, que nos elevam e nos conectam com a espiritualidade superior, ou podemos direcionar esses pensamentos de uma forma negativa às outras pessoas, quando nós temos raiva, ódio, que temos o desejo de prejudicar alguém, e efetivamente nós imprimimos essa vontade e plasmamos esse pensamento. Imprimindo a vontade e o desejo, direcionamos a quem nós desejamos. Quando nós efetuamos uma prece, solicitando aos bons espíritos a ajuda, ao auxílio, alguém que se encontra doente, acamado, alguém que se encontra em desespero e em desequilíbrio, nós direcionamos esse pensamento a esse irmão e ele receberá essas benesses. Toda vez que nós pensamos negativamente, geramos uma energia negativa ao nosso entorno. Toda vez que nós pensamos positivo, geramos uma energia positiva ao nosso entorno. E é importante que a gente compreenda isso, que não só os nossos atos é que desencadeiam em doenças. Por exemplo, os nossos vícios, questões alimentares, de comer demais, bebidas, drogas. Efetivamente, esses atos, eles prejudicam o nosso corpo físico, mas principalmente os nossos pensamentos desequilibrados acabam por desarmonizar a nossa estrutura psíquica
emocional, desencadeando doenças psicossomáticas. Efetivamente, ao longo da nossa caminhada, quando mergulhamos nesses pensamentos desequilibrados, acabam por gerar doenças em nosso corpo físico. E toda vez que nós cultivarmos os pensamentos negativos, nós estamos entrando em associação com todos aqueles espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, que pensam da mesma forma que nós estamos pensando. Então, para que a gente consiga compreender isso, a gente entra numa rede de conexão com espíritos encarnados e desencarnados, quando cultivamos pensamentos bons e quando cultivamos pensamentos ruins. Quando estamos no trânsito e por algum fator nos desequilibramos, quando alguém corta à nossa frente, ou quando alguém não quer deixar nós passarmos e nós nos desestruturamos psiquicamente, nós estamos entrando em associação com todos aqueles, através da afinidade, da sintonia, com todos aqueles que estão vibrando no mesmo patamar. Por isso que nós devemos, Jesus nos diz, orai e vigiai, para não cairmos em tentação. Mantermos, sempre que possível, os bons pensamentos, as boas atitudes, os bons sentimentos, para que a gente não baixe o padrão vibratório e não entre em associação com esses espíritos, que de uma forma ou outra acabam interferindo, nos perturbando, zombando de nós, que na realidade eles nos circundam e muitas vezes desejam o nosso desequilíbrio, o nosso tropeço, se satisfazem quando nós nos desequilibramos e nos desarmonizamos, para que nós continuemos naquele padrão vibratório baixo. À medida que nós conseguimos manter o pensamento equilibrado, estamos em conexão com os bons espíritos. À medida que nós realizamos a caridade, a fraternidade, a lei do amor, estamos vibrando e estamos em conexão com os espíritos de luz. E é importante que nesse momento, onde nós estamos conjugados nesta situação, é muito natural que nós deixemos escapar os nossos pensamentos para o lado do desequilíbrio. Quando nós sofremos perdas, quando nós sofremos situações onde afetivas, separações, derrocadas financeiras, tudo isso, se nós não temos uma base estrutural psíquica boa, acabamos por nos desequilibrar. E muitas vezes entramos no caminho da ansiedade, da depressão, e até mesmo muitos de nós acabamos por cometer o suicídio. Por isso, da importância da prece, a importância de nos mantermos conectados com a espiritualidade, de fazermos preces durante ao longo do nosso dia. É o combustível que nós necessitamos para procurar manter um padrão vibratório equilibrado, nos conectando, nos direcionando aos bons espíritos. Bálsamos são derramados sobre cada um de nós quando realizamos uma prece. Dentro disso, na questão do pensamento, é importante algo também ser dito, que a intenção de que quando nós emitimos esse pensamento, a
forma, pensamento, como André Luiz nos diz, a intenção tem um papel muito importante. Quando nós falamos, vamos soltando palavras, mas o nosso sentimento é diferente daquilo que nós estamos falando, não vamos atingir o nosso objetivo. O verdadeiro sentimento está imbuído e concretizado efetivamente quando nós pensamos. E dentro disso, no Livro dos Espíritos, para que a gente compreenda um pouquinho o que Kardec pergunta aos Espíritos, no livro 2, capítulo 9, sobre a penetração dos Espíritos em nossos pensamentos e sobre a influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos. Na questão 459, Kardec pergunta: até que ponto os Espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos? E os Espíritos responderam: muito mais do que pensais. De ordinário, são eles que vos conduzem. Então vejam, à medida que nós nos conectamos através do pensamento com esses irmãos, nós somos sugestionados positivamente ou negativamente, dependendo do padrão vibratório do qual nós estamos sintonizados. Na questão 456, Kardec pergunta aos Espíritos: os Espíritos veem tudo o que fazemos? E os Espíritos responderam: podem ver, pois constantemente os rodeiam, mas cada um só vê as coisas a que dá atenção, não se ocupando das que lhes são indiferentes. Então, espíritos superiores estão conectados às coisas boas, espíritos inferiores estão conectados às coisas ruins. Então, um espírito tem o interesse, se eu tenho vício do álcool, da droga, da maledicência, da sexolatria, essas companhias que estarão junto de mim. Aquilo que interessa a ele faz com que ele se aproxime de mim. Na questão 457, os Espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E os Espíritos responderam: muitas vezes conhecem aquilo que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamento lhes podem ser dissimulados. Então, quando eu procuro esconder certos pensamentos e certos sentimentos, posso estar escondendo dos encarnados, ou até mesmo tentando esconder de mim mesmo, mas dos Espíritos, não. Eles sabem quais são os nossos verdadeiros sentimentos, quais são os nossos desejos mais íntimos e quais são as nossas intenções. Na questão 457A, sendo assim, parece mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que escondê-la dessa mesma pessoa depois da morte. E os Espíritos responderam: certamente. E quando vos julgais bem escondidos, muitas vezes tendes uma multidão de espíritos que vos observam. E na questão 458, Kardec pergunta: que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Eles responderam: depende. Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas imperfeições e procuram
ajudá-los. Como falei anteriormente, os espíritos levianos, zombeteiros, eles querem que nós nos desestruturemos, que nós passamos a nos desequilibrarmos. Ao contrário, a espiritualidade, os bons espíritos superiores, eles desejam que nós consigamos vencer as nossas imperfeições. Ficam tristes quando nós tropeçamos, mas sempre estão ao nosso lado, buscando nos auxiliar. Por quê? Porque eles já passaram por esse estágio evolutivo do qual nós estamos inseridos neste momento. O amparo sempre nos é dado, mas a importância de nós estarmos com os pensamentos equilibrados, os sentimentos harmônicos, evitam que nós tenhamos uma congestão fluídica em nosso perispírito, desaguando em nosso corpo físico doenças, e à medida que a gente consegue compreender isso, que nós tenhamos a capacidade da percepção quando os pensamentos ruins nos envolvem e passemos a cultivar os pensamentos positivos, que sendo assim estaremos em boa companhia. Agradeço a oportunidade de poder ter estado com vocês mais uma vez e que as bênçãos sejam derramadas sobre cada um de nós e que a luz se faça presente em seus pensamentos, em suas atitudes, em seus sentimentos, e que seus lares sejam abençoados. Que assim seja. E dali?